Vamos dar início, então, à nossa utilização prática dessas ferramentas. E a gente vai começar com um uso básico, tá? Eu vou mostrar para vocês qual é a forma incorreta de se utilizar as ferramentas e a forma correta. E quando eu for demonstrar a forma correta, a gente vai começar com o uso do português. Por exemplo, a gente pode utilizar essa ferramenta para, por exemplo, fale sobre legítima defesa e seus elementos. A gente pode utilizar essas ferramentas fazendo perguntas e que elas respondam com base com base, por assim dizer, no seu conhecimento. Eu não trago elementos novos para essas ferramentas trabalharem com base neles. E esse é um uso equivocado, não que seja um uso equivocado, mas é um uso muito inicial. E aí, por exemplo, olha, agora fale sobre a legítima defesa da honra, e assim por diante. Esse é um uso um pouco mais simples, porque eu não estou trazendo um elemento novo para essa ferramenta. Eu vou abrir um chat agora e a gente vai ver um uso novo. Por exemplo, a gente está trabalhando na nossa rotina e tem uma petição que eu quero corrigir o português. Como é que a gente faz isso para corrigir o português com essas ferramentas? Eu insiro o texto do português aqui nessa ferramenta, que é um dado novo. Por exemplo, olhem esse caso. O que eu fiz nesse texto? Tá? Eu tirei o C cedilha de apreço, caso de aqui deveria ser de a denúncia. O denúncia de peça tem acento. Prova testemunha, eu tirei o L. O testemunha, só que é a testemunha. Aqui tem uma vírgula onde não deveria ter. Após o lavagem e é um aparentável. Então, o que a gente faz? A gente insere a informação que a gente quer trabalhar nessas ferramentas e logo dá 2 enters, daqui shift, apertem o shift, tá? Porque se vocês apertarem o enter, ele vai enviar o texto e vocês enviem o comando. Esse comando aqui vai estar no nosso material complementar. Eu tenho um comando pronto para análise de português quando eu quero manter o texto escrito da maior, mantendo a fidelidade do texto na forma em que ele foi escrito. Apenas corrigir o português. Depois a gente vai ver um outro comando que ele reformula o texto escrito, mas esse aqui é um comando que corrige o português tentando manter ele, o texto, a forma escrita, mantendo o que for possível, por assim dizer. Olhem no meu comando. Analisar a relação entre sujeitos, verbos, utilizar o passado, não. Verbos, substantivos e seus modificadores, ajustar verbos para concordar em número, revisar a estrutura da frase, mantém o tempo verbal do texto, isso aqui é bem interessante, e essa aqui é uma dica que vocês já vão aprendendo, ao final mencionar todas as modificações. Eu vou digitar aqui, vou enviar um comando, vamos ver o que o Cloud vai fazer de correção, e depois eu falo ao final dessa dica aqui para vocês por quê, né? Olha aí só. Qual é a dica que ao final mencionar todas as modificações? Por que isso é importante? É uma forma de vocês terem um controle do que a ferramenta alterou no texto de vocês. Olha, modificações realizadas. Então, todas as modificações estão aqui. Por exemplo, correções de concordância, a denúncia ele colocou acento, prova testemunha ele colocou L, o testemunha a testemunha, numa lavagem em uma lavagem, porque é uma linguagem mais formal. Então ele explica tudo o que ele fez, tá? Isso aqui é bem interessante, porque se não tivesse isso, simplesmente seria fornecido o texto. Olha, no caso em apreço, C cedilha, trate-se de denúncia a ser julgada improcedente, como se demonstrará a seguir pela prova testemunhal. A testemunha Jefferson declarou que na época dos fatos trabalhava em uma lavagem, dos réus conhecia a vista da lei, após a lavagem. Então, assim, ó, essa é a forma mais simples de utilizar, mas a gente já começa a ver que a gente está utilizando a ferramenta de uma forma mais avançada. O que é essa forma avançada? Eu insiro uma informação nova e a ferramenta trabalha em cima do que eu estou fornecendo para ela. Inseri um texto e solicitei que fosse feita a correção desse texto. Se eu colocasse uma petição inteira aqui e solicitasse a correção do português, ela ia fazer. Então, essa é um primeiro passo. A gente insere informações e digita o comando. Eu vou mantendo aqui no português. Na próxima aula a gente vai ver a questão de criações de robôs, de agentes personalizados. Por quê? Porque eu não vou precisar digitar esse meu comando aqui toda vez que eu precisar corrigir o português. Depois que vocês têm o comando, vocês criam um GPT, que é o GPT de correção de português, a gente vai criar junto. E o que a gente faz? A gente simplesmente envia o texto. Isso a gente vai ver na próxima aula. Mas um outro caso, eu vou inserir mais um texto aqui com alguns erros, tá? Aí, por exemplo, olha, vocês têm uma janela aqui que está corrigindo o português. Eu vou inserir outro texto, ó, por exemplo, trata-se sem acento e tudo mais. Olha só.
executar o mesmo comando nesse texto. E ele vai me corrigir, tá? Mesma forma, todas as alterações, por exemplo, olha, privala, correção de preposição, transferência para o, adição de vírgula, outros ajustes, correção de ortografia, acentuação. Então, é uma ferramenta, ela é muito boa para corrigir português. Nessa mesma linha de português, tá? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês que pode acontecer. Esse texto aqui, tá? Então, eu inseri esse texto aqui, e tem outra forma de uso, tá? Eu vou inserir um texto aqui. Olhem só, o que acontece? Nós do direito, a gente trabalha com muitos documentos médicos. Muitos documentos que os dados deles não estão estruturados e a gente precisa passar esses dados para o processo. Por exemplo, tá? De acordo com os documentos que seguem anexo, nome falso, 83 anos, é cardiopata isquêmico, sofreu ponte de safena 17 anos, angioplastia 8, é hipertenso, chegou ontem com cianose, hoje pela manhã. Eu peguei simplesmente no Hospital Ernesto Donés, desde o dia tal. Eu simplesmente peguei dados do prontuário e inseri no cloud. Um comando bem simples, tá? Bem simples. Ele funciona bastante. Deixar o texto mais claro. Ele será utilizado em um processo judicial. Olhem, essas ferramentas conseguem deixar os textos no. Olha só, a gente vai ver o resultado, tá? A gente já vê que ficou muito melhor. Olha só, o texto revisado. O paciente. E olha que interessante, tá, pessoal? Ele mencionou as modificações que ele fez, só que nesse meu comando aqui, ele não tinha nenhum comando para mencionar o que ele fez. Só que como eu estou usando ele na mesma janela, que o correto não seria utilizar na mesma janela, tá? Mas como é questão de português, daí. Olha, o texto revisado. O paciente, nome falso, de 83 anos de idade, encontra-se internado no Hospital Nacional desde 26/4, apresentando o seguinte quadro clínico. Antecedentes médicos. Tudo que ele tinha antes já. Cardiopatia, ponte de safena 17, procedimento de angioplastia 8 e hipertensão. Olhem que interessante. Quadro clínico atual. No dia anterior à internação. Como é que ele sabe que é no dia anterior à internação? Porque olha só. Chegou ontem com cianose, dispneia e pequenos esforços. Então, quando ele chegou para a internação, ele estava com esses sintomas. Hoje pela manhã, quando os sintomas de internado. Então, antes da internação, o que ele tinha? Cianose, que é coloração azulado ao redor dos lábios, e aqui ele não me diz o que era cianose, já esclarece ao juízo. Dispneia, os pequenos esforços, que é dificuldade respiratória. Astenia, fraqueza generalizada, confesso que, por exemplo, é um termo médico que eu desconhecia. Na presente data, tá? Porque no dia hoje pela manhã, então ele fez, né, levando em consideração na presente data. Aqui, hipoglicemia com índice glicêmico 40, mgdl, HGT. Olha que interessante, tá? Olha só. Hipoglicemia HGT 40. Ele já deixou toda a especificidade de 40 mgdl, fluxo arterial revertido, alteração de ritmo cardíaco, saturação do oxigênio em 92%, mesmo com suporte de oxigênio para máscara a 10 litros. E olha que interessante isso aqui. SAT 92 em máscara 10 litros. Pô, a gente olha essa informação, é difícil para a gente que não tem conhecimento médico. E a gente vai ver aqui como é que a ferramenta interpretou isso. Eu vou colar até aqui para a gente comparar. Vou pegar só essa parte aqui. SAT em 92. Olhem só a diferença. Saturação de oxigênio em 92%, mesmo com suporte oxigênico de máscara 10 litros. Outra coisa que a gente anota bastante, já vamos mencionando isso, tá? O Cloud ele usa muitos marcadores. Eu não gosto muito de marcador, então repassa a resposta, mas sem bullet points. Ele vai me dar a resposta anterior, mas sem marcadores. Ó, eu prefiro o texto corrido, é uma questão de estética, né? Por assim dizer, de estilo. Outra coisa interessante, tá? Olha, me deu já deixou o texto organizado, mas agora eu quero gerar uma tabela. Gere uma tabela com o seguinte formato. Agora a gente vai usar aquele markdown. Dia, sintomas, explicação técnica dos sintomas. A gente vai querer uma tabela com o seguinte formato. A gente está começando a utilizar o Markdown. Ó. Tá?
Olha que interessante. O único porém, isso que eu já vou mencionar para vocês, tá? O Cloud, ele tem esse porém que as tabelas dele tu precisa ficar girando aqui, tá? Mas olhem só. Data 26/4, cianose. O que que é a cianose? Coloração azulada ao redor dos lábios, indicando possível déficit de oxigenação nos tecidos. Dia 26/4, dispneia aos pequenos esforços. Dificuldade respiratória, mesmo em atividades que exigem pouco. Então, ficou uma tabela muito interessante. Mas vamos tentar evoluir um pouco aqui, ó. Faça um gráfico com a evolução dos sintomas. Vamos ver se ele vai me gerar essa resposta. Então, consegue fazer gráfico, mas aqui é um gráfico, como não é numérico, é um pouco mais complexo, tá? Vamos ver aqui se ele vai gerar. Ele está me dando um código. Gerou? Olha, ficou bem interessante. Vamos ver se a gente consegue dar um zoom. Olha, ficou bem interessante. Olha que legal. Tem até a legenda, olha só. Cianose, estava aqui. A cianose foi mantida, a cianose, a astenia foi mantida, a dispneia foi mantida e os outros sintomas que foi no dia 24. Muito interessante essa ferramenta. A gente vê que conforme a gente vai utilizando e dando comandos que a gente não imaginava que ela seria capaz de fazer, e depois que a gente vê que elas são capazes, a gente começa a utilizar muito mais essas ferramentas. E como é que a gente pode fazer para levar isso aqui para o processo? Porque é um gráfico, a gente pode, vocês não estão conseguindo ver a gente não consegue ver o gráfico inteiro, porque eu estou numa janela reduzida para realizar a gravação, mas quando a gente tem o quadro inteiro, a gente pode tirar um print da tela, recorta e cola na petição. Então a gente vê que ela é uma ferramenta muito interessante nessa parte de deixar dados mais estruturados, de gerar tabelas, de gerar gráficos e faz com bastante qualidade. E agora um último teste. Vamos demonstrar aqui mais uma forma de utilização. Eu inseri um texto aqui, né, nome falso, brasileira, casada, como se fosse uma qualificação, tá, de uma mulher. O que vocês poderiam fazer para passar essa qualificação ao invés de ficar digitando? Se vocês forem nesse arquivo aqui, fizer o upload e anexarem o CPF, o RG dessa pessoa e o RG tiver os dados que estão aqui, você pede simplesmente, olha, com base no documento em anexo, complemente os dados. É um uso que facilita, mas também não é, né, diferente do outro uso, que é um uso mais que vai nos propiciar, vai nos poupar muito tempo. Esse aqui não pouparia tanto, mas o que tu pode fazer, por exemplo, eu estou fazendo uma qualificação e no meu modelo tá que é uma brasileira, então é uma mulher. Mas o meu próximo cliente é um homem, eu quero passar isso para o masculino. Ao invés de ficar brasileiro, casado, ficar alternando um por um, o que tu pode fazer? Tu coloca isso aqui no chat GPT, colocar no masculino. O CPF da parte é isso e o RG é isso. Ele mora na Rua Fantasia, em Santa Rosa, portador do telefone número tal. Simplesmente tu vai enviar aqui e ele vai fazer toda a correção. Brasileiro, casado, aposentado, portador do RG 000, CPF está aqui, residente na Rua Fantasia, em Santa Rosa, portador do telefone falso, e-mail, nome, o e-mail aqui, e-mail, nome, arroba nome. Então é assim, ó, a gente está começando a utilizar ela de uma forma mais avançada. A gente insere um dado e trabalha em cima do dado. É essa forma de utilização que é uma forma adequada de utilização, é uma forma que não vai causar alucinação, e a gente vai evoluindo isso nas próximas aulas, principalmente a questão de gerar GPTs, para não precisar mais ficar fazendo ditando todo o comando a todo momento, tá bem, pessoal?